Sexto ano, mais uma aula de geografia para vocês. Quero falar que estou aqui na Escola Engenho, eu estou tomando todo o cuidado, assim como as pessoas que vêm para cá, os professores que estão gravando aula e os demais funcionários que estão nos ajudando, né? A gente está lavando a mão, a gente está usando o álcool gel, estamos usando máscara. Agora eu vou tirar para facilitar nossa comunicação, tá? E vocês consigam me escutar claramente nesse vídeo, certo? Espero que vocês estejam bem, tá? A gente vai dar continuidade ao tema de produção agrícola, mas vai falar um pouquinho hoje sobre a mecanização, né? Quando as máquinas, elas começaram a entrar no campo também, na produção agrícola, tá? Que de cara eu posso falar para vocês que começaram com máquinas muito simples, máquinas a vapor inicialmente, né? E que depois utilizaram o petróleo e a eletricidade como fonte de energia, tá? Onde que começou isso? Quando começou isso? Tá? Foi no século XIX e XX, final do século XIX para o XX, e onde inicialmente nos Estados Unidos, aqui, nos Estados Unidos, tá? Esse processo foi muito importante lá nos Estados Unidos, no contexto que eles estavam vivendo, tá? Que é diferente do contexto do Brasil, certo? Porque eles já tinham as indústrias nas áreas urbanas, outros tipos de indústrias. Então, muitas pessoas que trabalhavam no campo, tá? Saíram do campo porque as máquinas estavam fazendo o trabalho delas, certo? Como eu falei, as colheitadeiras ou até as sementeiras, né? As máquinas que levam a semente e vão plantando. Ou seja, quando a máquina chega, ela tira o trabalho das pessoas. Nos Estados Unidos isso é positivo porque tem indústrias em outras áreas, principalmente as áreas urbanas dos Estados Unidos, tá? Mas quando isso acontece no Brasil, isso é muito negativo, tá? É um outro contexto e, consequentemente, temos diferentes consequências, diferentes aspectos positivos e negativos, tá? No Brasil, que não tinha ainda um desenvolvimento muito forte nas áreas urbanas, quando as máquinas chegam no campo, quando acontece essa mecanização no campo, tá? As pessoas saem sim do campo, né? A saída do campo é chamada de êxodo rural. Êxodo é o sinônimo de saída, legal? Então, o êxodo rural, ele acontece principalmente a partir da década de 70 no Brasil, legal? E as pessoas quando vão para a cidade, elas não têm trabalho, elas não conseguem trabalho, não há trabalho para todas, né? Consequentemente, tem muita gente que vive na miséria. Esse foi um grande problema vivido no Brasil a partir da década de 1970. Na página 49 do livro de vocês conseguem perceber um quadro que mostra o quanto cresceu a quantidade de pessoas que passou a morar na cidade, né, nos meios urbanos, certo? Diminuiu a porcentagem das pessoas que viviam no campo e aumentou a porcentagem de pessoas que viviam nos meios urbanos. Acontece que isso ocorreu de uma maneira muito rápida. As cidades, elas não se planejaram, não tinha casa para todo mundo, não tinha escola para todo mundo, não tinha hospital para todo mundo e virou um grande caos, né? Muitas cidades urbanas até hoje, por terem muitas pessoas chegando sem um planejamento, sem uma organização, vivem num grande caos, vivem uma consequência muito negativa desses processos migratórios, porque não se organiza, não se desenvolve para atender as necessidades básicas daquela pessoa que chega, daquela família que chega, tá?
Então, muitas pessoas vão para o setor do comércio, vão trabalhar no comércio ou vão trabalhar fazendo algum tipo de serviço, né? Um serviço de limpeza, um serviço enfim, de ajudante de pedreiro, tá? Para conseguir sobreviver na cidade. São considerados subempregos, certo? Porque eles não têm uma qualificação, eles não passaram por um curso técnico, uma faculdade para oferecer o serviço de professor, oferecer o serviço de médicos, certo? Então, a partir da década de 70, a gente, com a mecanização do campo, a gente tem como consequência nas áreas rurais do Brasil um subemprego muito grande, tá? Uma situação de miséria muito grande. Nesse momento da década de 70, 90, quando muita gente sai do campo, sai das áreas, né, do campo, outras pessoas ampliam suas áreas de campo, né? Ou seja, aqueles produtores rurais, aqueles, como é que eu vou falar? Aqueles donos de terra que já tinham muitos hectares, eles adquirem mais hectares, eles ganham ou eles compram muito mais terra, tá certo? Consequentemente, com muito mais terra, eles conseguem, quando trabalham na produção agrícola ou na pecuária, conseguem produzir muito mais, inclusive exportar. Legal? Para você produzir muito, ou você precisa de uma grande área, ou você precisa de técnica, tecnologia, ciência, tá? Agregada. Do que eu estou falando? Eu estou falando de sementes modificadas, de transgênicos, tá? Sementes que tiveram os seus genes modificados para quê? Para que produzissem muito mais em menos tempo, muito mais rápido, tá? Paralelo a isso, a gente tem uma indústria química muito forte de agrotóxico. O que é o agrotóxico? Ele é um produto químico que ele mata tudo que está ao redor, que não seja aquela plantinha ali, daquele grão que está sendo cultivado. Vamos supor que eu cultive milho, tá? Eu uso uma semente de milho que é modificada, que ela é super forte, nenhum bichinho vai acabar com ela, e eu uso um agrotóxico, um produto químico que vai naquela planta, vai para a terra, vai às vezes até para o subsolo, onde tem um lençol freático, certo? Ou quando chove, chega assim no lençol freático, chega assim no rio e às vezes até no mar e no oceano, mesmo a quilômetros de distância, e mata tudo que está ali ao redor. Se começa a nascer uma plantinhazinha do nada ali, um trevinho de 4 folhas, morre com agrotóxico, porque é apenas para ficar naquela área ali, aquele milho, para crescer rápido, para crescer forte, para que eu consiga logo colher e logo vender, por exemplo, tá? Antes de eu ter o agrotóxico que simplesmente mata tudo, eu tinha os pesticidas, né? Quem são os pesticidas? Também são produtos químicos, mas que matavam os pulgões, matavam algumas pragas específicas que cismavam em comer um milho, cismavam em comer uma folha ou um fruto, um vegetal, um grão que estava sendo cultivado, né? E antes mesmo, na verdade é antes, mas ainda hoje é usado, tá? É muito interessante deixar isso claro. Por mais que hoje a gente tenha estufas, tenhamos muitas máquinas, colheitadeiras, sementeiras, ainda hoje o método tradicional ele é feito, tá? E o método tradicional é a própria, como é que se chama? Biologia natural? Não. Tá ali no livro de vocês, na última página desse capítulo, na página 50, quando fala de inseticida, né? Peraí, ó. Eu me confundi, tá?
Na verdade, quando eu falei dos agrotóxicos, eu estava falando dos pesticidas, certo? Que acaba com tudo, tá? Aqueles que acabam apenas com pulgões, apenas com outros insetos que insistem em comer a planta, são os inseticidas, tá? Tá ali na página 50 de vocês, a prof se confundiu. Atenção. E tem um inseticida que é chamado natural, ou seja, é um combate biológico, né? Como é que fala? É o combate biológico, é o combate de algumas espécies de insetos com insetos. Então, um inseto que se alimente de outro, ele é colocado naquela plantação para que ele coma aquele inseto que está comendo o milho, que está comendo a couve, o fumo, enfim, tá? Então, são 3 maneiras de você produzir mais, né? Esse mais simples, que é colocando um inseto que vai se alimentar do inseto, tá? Que é um combate natural, biológico, com o próprio inseto. Tem os inseticidas, que daí sim são também produzidos em laboratórios e que podem matar esses insetos, tá? Mas há uma consequência para a planta. E tem os pesticidas, que são os agrotóxicos, que são muito utilizados no Brasil, que fazem um mal doido para a nossa saúde, tá? Que sim, que matam daí os insetos, matam todas as ervas daninhas que tem ali por perto, tá? Deixando apenas aquela espécie que tem, inclusive, uma semente modificada, tá? E daí você consegue produzir muito mais, né, numa área pequena e de uma maneira muito rápida, tá? Então, se você que quer ser um grande produtor agrícola, ou você tem que ter uma super terra gigantesca para você plantar e cultivar e muitas máquinas, tá? Ou você até pode ter uma terrinha pequena, mas daí você vai precisar usar muita semente modificada, vai precisar corrigir o seu solo, melhorar esse solo constantemente, vai precisar usar agrotóxico para daí ter uma produção muito grande, tá? Em contrapartida, a gente tem os produtos orgânicos, pessoal, tá? Produtos orgânicos, normalmente, eles são produzidos, são cultivados por famílias, são cultivados em pequenas áreas, tá? Inclusive, nesse momento de pandemia, a gente vê que tem muitas cestas de orgânicos, né? Feira de orgânicos, que inclusive chegam até nossa casa. É possível comprar esses alimentos que não têm semente modificada, ou seja, não tem nenhuma consequência negativa ao nosso organismo, tá? Porque infelizmente a gente sabe que transgênicos e agrotóxicos eles causam inclusive câncer no nosso organismo, essa mutação no nosso organismo. E falando ainda um pouco mais dos produtos orgânicos, né? Aqui dentro de Florianópolis você tem Ratones, né? Comunidades que o sítio Flor de Ouro que produz, né? Aqui na costa no sul da ilha você encontra também, tá? Você encontra em algumas regiões bem próximas de Florianópolis, né? A região metropolitana, como Águas Mornas também, produtores, Santa Rosa de Lima, enfim, algumas cooperativas que trabalham com esses alimentos orgânicos e que são fundamentais. Se todo mundo conseguisse se alimentar apenas desses alimentos, seria o fundamental para a nossa saúde, principalmente, e para a sobrevivência desses agricultores, porque normalmente eles são pequenos grupos, né, pequenas famílias, que não têm grandes áreas, né, e que cultivam com todo o cuidado, né, tirando com muito cuidado qualquer invasor que apareça ali. Por isso que, consequentemente, né, o valor é mais alto, né? Eu lembrei que a feirinha que acontece aqui perto da nossa escola, aqui do lado dessa casa, dessa capora agora, que mudou o nome, né, da antiga aldeia índica, na frente do casarão orgânico, tem a feirinha de orgânico.
Então ali você consegue também ter acesso a alimentos orgânicos, né, vindo de agricultores orgânicos com todo cuidado e carinho, tá? Para finalizar essa aula, para finalizar essa aula, eu queria chegar nesse hoje, né, que estava aqui nesse cantinho. Eu tinha 10.000 anos atrás, né? 10.000 anos, que é considerado o surgimento da agricultura, até o hoje. Pessoal, o que a gente encontra hoje? A gente encontra pequeno produtor, a gente encontra aquela situação no Vietnã, onde as pessoas trabalham nos arrozais alagados, dependendo da chuva e dos rios. Sim, hoje a gente encontra isso. A gente encontra uma semente modificada, um milho que é super grande de tamanho, né? E que está normalmente perfeito. Sim, a gente encontra. Às vezes o sabor dele não é tão bom, mas sim, a gente encontra, né? A gente encontra produtores que têm poucas máquinas, sim. Assim como a gente encontra e a gente compra alimentos de produtores que têm super máquinas, que têm uma super estufa que permite você ter qualquer fruta em qualquer época do ano, tá? Hoje em dia a gente consegue ter acesso a tudo isso, nós como consumidores, né? Os agricultores, como eu falei, né? Muitos precisam de muito dinheiro para investir nessas compras dessas tecnologias, né? A gente encontra também, pessoal, povos originários, povos indígenas, comunidades quilombolas, que também plantam com um conhecimento muito simples, um conhecimento de esperar, deixar a terra descansar, revolver as terras se necessário, né? Plantar na época certa, plantar conforme a estação do ano, certo? Plantar conforme algum calendário específico, calendário maia, né? Que a antiga civilização maia, com o calendário deles, né? E na civilização deles mesmo, eles viviam da agricultura. Então, hoje a gente consegue, a gente vive um momento onde tem muitas pessoas que trabalham com produção agrícola de muitas formas, tá? E hoje a gente também tem a produção agrícola atrelada, relacionada com a produção industrial, tá? Imagino que na casa de vocês é muito comum comprar o peru de Natal, certo? Pessoal, imagina a pessoa que cria aquele peru, que pega o peru bebezinho, que alimenta aquele peru durante um período de tempo, né? Esse peru, ele é depenado, ele é lavado, ele é temperado, colocam um termômetro nele, ele é embalado e ele chega até a casa de vocês, até o supermercado, até a casa de vocês, certo? Conseguem imaginar o quanto de trabalhadores que manusearam esse peru? Conseguem perceber a quantidade de atividades, né, que foram necessárias, né, depenando, lavando, temperando, certo? Colocando o termômetro, embalando, o motorista do caminhão levando até o supermercado, né, até chegar à casa de vocês, certo? Conseguem perceber que indiretamente, para atender a agricultura, para atender a pecuária, a criação de animais de uma forma geral e a indústria, é preciso muita gente também trabalhando em laboratórios para ver qual tempero é melhor para colocar nesse peru, né? Qual máquina é mais rápida para depenar esse peru, certo? Ou qual hormônio que eu vou colocar nesse peru, que eu vou injetar nesse peru, para que ele cresça muito mais rápido, certo? Eu quero só que com essas aulas, com essas explicações,
explicações que eu vou dando aqui, com essas relações que eu faço com o livro didático de vocês e com as atividades da semana, vocês percebam que tem sempre muitos trabalhadores em várias atividades econômicas. Tem sempre muita transformação da paisagem, transformação do espaço geográfico para a gente viver com essa praticidade que a gente vive hoje. Na nossa casa, indo no hiperbol, no forte, comprar um peru de Natal, botar no forno e se deliciar no Natal, por exemplo. Tá? A gente fica por aqui. Finalizamos hoje, então, esse capítulo 4, tá? Um capítulo que eu dividi em 3 aulas, tá? Enfim, espero que vocês tenham aprendido. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato pelo meu e-mail, certo? E vamos fazer atividade para a gente relacionar um pouco mais esse assunto, certo? Sexto ano. Obrigada, até a próxima.